Então, hoje eu tenho a honra de estar aqui, né, no nosso de Papo no Ar, conversando com essa pessoa incrível que é, se eu for falar o Ou, currículo aqui, se eu for é, desmiuçar todo o currículo, vai demorar aqui muito tempo, né? Porque você é ah, ator, você é diretor, você é educador, é filósofo, é produtor e outras coisas que eu acho que eu nem saiba, né? E é uma hum. honra estar aqui conversando com você nesse tema de hoje, que é sobre a educação em tempos de pandemia, né? E, então, vamos tentar conversar um pouco sobre isso, sobre essa história da educação nessa conjuntura atual que nós estamos vivendo. Então, Mas Rodrigo, é uma honra para mim, viu? E também esse monte de coisas que eu faço aí que o pessoal fala, nossa, você faz muitas coisas. Eu falei, pois é, a gente tenta fazer várias coisas para ver se consegue fazer alguma direitinho, né? A gente vai tentando fazer, né? Aprendendo, cada uma delas é aprendizado, né? Mas é legal, bate-papo bem gostoso, né? A gente tem uma relação muito boa, acho que é bem interessante. O tema é bem complexo, mas vamos lá. Manda lá. é um tema completamente complexo porque ele visa dois lados, né? Um lado é o lado da preservação da saúde e do bom senso. E o outro lado é das pessoas que também necessitam, precisam que tenha esse retorno, porque não querem deixar as crianças em casa sozinhas, porque precisam trabalhar. Porque, de um lado, nós estamos vivendo uma situação que é a situação da qual é, há uma flexibilização para o trabalho, e os pais trabalham, e a outra é que as escolas não. Então está esse embate. O que fazer com essas crianças? Ao mesmo tempo que se manda para a escola também, corre-se o risco de espalhar e disseminar esse vírus, né? Então, qual é a sua opinião em relação a isso? Como nós podemos, como docentes, vamos colocar assim, né? E como pais também, e como cidadãos, fazer de maneira melhor, que satisfaça todos os lados. Ok. Então, esse período é um período muito complicado, né, muito complexo, é um período que todos estão se reinventando, seja em qualquer área, a gente como ator, como diretor, produtor, mas também na área da educação também, seja educação, escola, ensino básico, fundamental, médio, mas também em outros tipos de educação de forma geral. Né? Então é um processo de se reinventar, de construir novos meios, novas formas para se manter, de algum modo, exercendo o seu trabalho, né, sua função, seu ofício, digamos assim, de educador, nas diversas modalidades que existem. E como tomar qual a decisão, como resolver isso é bem complicado, né, bem complexo, porque, né, como você bem colocou já antes, nós temos essas vertentes muito difíceis de serem resolvidas, né? Eu acho que nesse momento é um período que não mais do que outros, né? Mas que um período que exige muito das pessoas um posicionamento de caráter mais filosófico mesmo, né? Filosófico não no sentido de filosofia acadêmica, mas no sentido de raciocinar, de usar o raciocínio, usar o pensamento, usar o intelecto para compreender o que pode ser feito. E qual é a decisão melhor? Você me pergunta, né? Não sei. É melhor deixar as crianças em casa? Não sei. Sem ter o contato com as pessoas na escola, sem ter essa formação teórica que deveria ter, porque a distância, por mais que esteja sendo feito isso, não sei se vai cair isso depois nas suas perguntas mais à frente, mas por mais que esteja sendo feito esse processo, está deixando de aprender? Sim, mas mandar para a escola para não perder esse conteúdo. Tá, mas e aí temos a outra vertente que seria mandar para a escola e expor as pessoas ao risco, né? Há dados tem bastante dados já mostrados aí que boa parte das crianças tiveram, né, esse problema, tiveram a Covid e Eu são assintomáticos, né? E aí nós estava temos, por exemplo, estava sim, lendo essa semana, né, referente a isso, essa semana mesmo, eu acho que faz nem 2 dias que saiu a notícia que foi feita uma pesquisa pela Prefeitura de São Paulo, né, porque o Estado liberou para que as escolas começassem, já estivessem liberadas para receber os alunos. E receberiam, acho que 30% dos alunos na sala de aula, né? Então, esses alunos que seriam recebidos são aqueles que teriam mais dificuldades, que fariam aula de reforço. Aí veio aquela briga entre os pais falando que se o direito é para todos, que toda criança tem que estar na escola, por que vão ter que fazer agora uma seleção e colocar só 30%? Se eu também preciso que meu filho esteja na escola.
se as aulas remotas não estão satisfazendo a maioria, porque saiu uma outra pesquisa, Albino, que diz que 7% da população, vamos colocar aqui de São Paulo, não tem acesso à internet. Então, se você colocar isso na matemática pura, é muita gente que não tem esse acesso à internet. E a outra coisa que diz que a escola particular, daqui a pouco eu te faço a pergunta, vamos só em cima dos dados, né? Que a escola particular, as escolas particulares, né, que são várias, elas queriam entrar até na justiça, entraram com uma liminar, né, o sindicato, pedindo que abrisse as escolas, porque as escolas estão preparadas para receber seus alunos. E só que há um embate do poder público, né, da escola pública, porque se a escola particular abrir as portas, receber os alunos, vai criar aí uma certa diferença entre os alunos na concorrência para algumas vagas mais tarde de vestibulares, de faculdades e outros assuntos relacionados a isso. Sua opinião, você que transita entre a escola pública e a escola particular, você acha que seria necessário mesmo a escola particular funcionar, mesmo que ela garanta que tenha toda a segurança? Então, nesse período, é um período que as pessoas que dizem que oferece total segurança, eu acho bem complicado se posicionar desse modo, né? Porque que segurança nós temos? Eu vi, não sei se você viu numa das redes sociais, é bem interessante, alguns memes que fazem, que acham umas coisas bem interessantes, às vezes as pessoas pensam, nossa, como pensou isso? É interessante. Colocaram, por exemplo, assim, tipo de máscaras, né? Máscara para fumaça. Né? Máscara para produtos químicos, aquela coisa. Máscara para várias coisas, colocaram várias máscaras de proteção que cobre quase o rosto todo. Máscara para o vírus mortal de tecido. Então, como que fica? Então, ou seja, essa máscara vai proteger? Sim, temos dados que mostram que existe uma certa proteção, sim. Mas como que alguém pode se posicionar e dizer que tem condições de oferecer segurança total? Como? Tendo em vista que a gente está lidando com uma situação que nem os próprios estudiosos do assunto sabem realmente o que é, como resolver, sabe tudo. Como que eu posso dizer? Como que eu, que sou uma pessoa que estudei outras áreas, vou ter conhecimento suficiente para dizer, não, eu estou tenho total convicção que eu consigo dar total assistência, ter os cuidados necessários, né, os cuidados que deve se ter para evitar contágio. Com base em quê? Um álcool em gel? Tá, sim, resolve, ajuda, tá. Mas eu posso dar total segurança, total garantia? Então, são discursos que eu acho que precisa ser pensado um pouco mais, né? Eu não posso bater o martelo e dizer, eu estou imune, por exemplo, a gente conversa bastante, temos essa possibilidade, diferente de outras pessoas que têm que trabalhar, graças a Deus, tem essa coragem de trabalhar para enfrentar o perigo constantemente aí, seja nos mercados, seja trabalhando com serviços que são essenciais, para manter, de certa forma, a nossa vida mais organizada. Nós temos essa possibilidade de ficar mais tranquilos, né? Poderíamos dizer que nós pertencemos a uma classe, nesse momento, privilegiada, né? De ter essa possibilidade de estar em casa, e outras pessoas também têm algumas possibilidades também, de ter trabalho home office, né, fazer trabalho em casa direitinho e tal, e ter essas possibilidades. Mas eu posso dizer que por estar em casa, cumprindo quarentena, aquela coisa, agora a gente começa a ter uma flexibilização um pouco mais tranquila, a gente tendo os cuidados necessários. Mas eu posso dizer que eu não vou adquirir esse vírus? Eu posso dizer que eu não posso ser? Não posso. Então, mesmo tendo esses cuidados, precauções, quase colocando álcool gel na caixa d'água para proteger de forma geral, não temos como, né? Agora, como eu posso receber a quantidade X de pessoas e dou a elas a total segurança e garantia que vão estar protegidos como? Então, são discursos bem complicados, né? Tem que ser pensado, a gente tem que pensar bem essas questões. Eu acho que é possível uma retomada, não sei, tem que ver como, quais são as medidas tomadas, né? Como controlar. Outra coisa que é interessante pensar também, eu posso pensar de repente a partir de alguns modelos pré-estabelecidos na minha mente, por exemplo. Então, como que eu imagino? A sala de aula tem, por exemplo,
pensando em particulares, por exemplo, a sala que tem 40, 30 alunos, 20 alunos, por exemplo, 20, então não vão os 20, vamos, por exemplo, 10, ou nem 10, eu separo. Mas como vai ser controlado essas pessoas? Olha, então vocês 10 que vieram, cada um tem o seu lugar específico, não fique abraçando o colega, não fique com conversinha, não tire a máscara. Como controlar isso? Né? É como se de repente tivesse, só finalizar aqui, é como se eu pegasse, olha, você tem esse manualzinho aqui, obedeça, siga que é para proteção sua, tudo bem, pode ter certeza. Isso acontece, né? Você tem experiência com crianças menores, é possível? Então como garantir isso, né? Então, não sei o que... Sabe por que eu creio que não? Porque quando a gente fala de um adulto, por exemplo, eu sou adulto, eu sei todas as consequências e todas as formas de se proteger e de tudo que possa me acontecer na rua ou em casa, referente ao contágio desse vírus. Porém, muitas vezes, quando eu vou ao mercado, eu estou lá dentro do mercado, eu toco na mercadoria, de repente me dá aquela vontade de dar uma coceirinha no olho. E, assim, instintivamente você vai lá e coloca a mão no olho. Quando você fala, coloquei a mão no olho, e agora? Como saber que aquela mercadoria que eu toquei não está contaminada? Então. Né? Encostei a sacola no chão. De repente eu seguro a sacola na mão e já toquei na sacola também. Então, como fazer isso na escola com as crianças, principalmente quando a gente fala de crianças muito pequenas, que são das primeiras séries iniciais, que é muito mais difícil. Ela vai pegar o lápis do colega, ela vai tocar no colega, ela vai querer conversar, vai querer abraçar, e vai esquecer. E como manter essa máscara também? E o que é bem interessante, Marcos, pensar também nisso, que eu nem tinha pensado, acho que essa conversa nossa me trouxe essa ideia agora, é muito interessante pensar também que, a princípio, eu estou pensando só em trazer as crianças para a escola, claro, pensando, algumas escolas pensando na questão financeira, a questão de manter-se, manter o espaço, né, a instituição de forma geral, mas também pensando no aprendizado do aluno, que ele não perca os conteúdos, essa coisa toda, que é interessante, né, os objetos de conhecimento que devem ser trabalhados, isso é interessante sim. Porém, não esquece que nesse processo todo vai ter essas limitações, vai ter essa organização, essa logística toda para acomodar da melhor forma possível os alunos, e isso, para aquele aluno, pensando assim, então, olha, a nossa preocupação principal é que você evite contágio, que você não se contagie, que você não contagie as pessoas, que você não leve para casa, não traga de casa para os coleguinhas, ou vice-versa, ou leve para as pessoas de casa. A preocupação primeira é essa. Só que, muitas vezes, de repente, é esquecido que, para fazer uma criança que... Estou falando de criança, adolescente é complicado, mas a gente tem uma dinâmica um pouco diferenciada. Mas para a criança que estava acostumada a ir à escola e abraçar o professor, abraçar o colega, e ter aquele contato mais próximo, dizer para ele, não pode. Mas por que eu não posso? Então, você vai tirar daquela criança uma coisa que para ela é importante, que muitas delas, principalmente as crianças pequenas, a criança quando vai para a escola, então ela tem essa carência, às vezes, afetiva, ou às vezes é apenas um jeito de se relacionar mais próximo dos outros. Então, quando eu vou tirar da criança, ou do adolescente mesmo, que a gente tem esse contato com os adolescentes também, tirar isso dele, eu estou evitando que ele contagie alguém, ou que ele se contagie, mas eu estou tirando dele aquela liberdade, aquela vontade que ele tinha de estar próximo dos outros. E como fica então essa pessoa? Mas eu não posso... A gente, por exemplo, nós que somos adultos, um pouquinho mais racionais em algumas situações. Está difícil de aceitar essa situação. Outro dia eu fui ali na mulher, na vizinha, que é uma amiga nossa, que é borracheira, é uma maravilhosa, né? Faz trabalho de borracharia, show de bola. E aí eu cheguei lá, encontrei ela, e até comentei com a amiga depois, falei, gente, encontrei umas colegas que eu tenho, e a gente se abraçou. E aí cumprimentamos, e que sempre cumprimentava com abraço, beijo e tudo mais, e deixamos para os protocolos, e quebramos esses protocolos, e damos um abraço. Muito bom, muito legal. Pode, não pode? Então essas coisas, a gente falará até, quando encontrar com você depois, nem vou te abraçar, que você anda abraçando pessoas. Falei, não, gente, foi a situação só. Então, ou seja, a gente que tem essa consciência da situação, do problema, da problemática toda que tem, né, com a saúde aí, a gente, para não fazer isso, para não abraçar, para não tocar as pessoas, não cumprimentar as pessoas, é complicado. Agora, como tirar isso de uma criança, de um adolescente, que precisa disso? Então, essa volta às aulas... Então, essa volta às aulas, não é só isso que vai ser tirado da criança. De repente, ele está ficando sem o conhecimento. Tá, tem outros meios que a gente está trabalhando, que é complicado, não é nada fácil. Mas ele ir para a escola também tem esse problema que tem que ser administrado.
né? Então, dá um Sim, abraço, verdade. não pega. Quando encontra, por exemplo, ô miga, ô amigo, tem aquela questão de miga, vão as migas e se abraça, aquela coisa toda delas. Como tirar isso de adolescente? Né? Então vai Verdade. É provocar um bem problema, difícil. vai ser Mas, difícil e vai criar conflitos também. Né? seguindo adiante, para Vamos um lá. próximo assunto que tem sido assim bem constante e tem causado um grande incômodo tanto aos pais quanto até mesmo aos professores, foram criadas essas aulas remotas, nos quais os professores, a maioria ou uma boa parte, não tinha nenhum conhecimento com a tecnologia. Isso é uma coisa que todo mundo sabe disso. Não dá para esconder e jogar debaixo do tapete a realidade do nosso país, do nosso Brasil, e a realidade de que os professores, uma boa parte, não estão preparados com as tecnologias existentes, né? Esse meio de comunicação que agora prevalece e, graças a Deus, tem ajudado bastante. Porém, muitos não dominam Sim. essa tecnologia. E, por outro lado, as crianças também, os pais, não estão preparados para essas aulas remotas, porque muitos pais muito mal sabem ler ou escrever, ou teve uma formação bacana para ensinar. A paciência que um docente tem, que os pais também não têm. Não vamos falar Uhum. todos, não vamos generalizar, mas é uma boa Sim. parte. E, por outro lado, tem essa história de que assim, essa, essas aulas remotas realmente dão resultados? Então, são perguntas bem complicadas, né? Eu vejo assim, esse período todo de grandes transformações que foi colocado, que a gente falou no começo, e que todos têm que estar se adaptando, renovando de forma geral, eu vejo que a criação dessas aulas foi bem interessante no sentido de que assim, são duas coisas bem complicadas. Se o aluno, se ele não tem as aulas remotas, por exemplo, essas aulas nas mídias sociais de forma geral que é feito pelos vários canais que foram criados, então se essas aulas não fossem feitas, criadas, por exemplo, o sistema, o aluno não teria acesso a certos conhecimentos, ok. Sim. Mas ele não consegue aprender tanto quanto na sala de aula, isso é verdade. Mas aqui está se garantindo duas coisas. Primeiro, uma das coisas tem que, quer dizer, todos estão perdendo. Né? O professor sai se prejudicando nesse processo todo, aluno sai se prejudicando, todos os pais também, todos se prejudicam com isso. Com isso o quê? Isso que a pandemia trouxe. Mas essa criação desses canais de educação que foram feitos, foram elaborados assim, bem de última hora, foram se adaptando, agora a coisa está bem mais, de forma mais organizada, mesmo assim ainda é complexo, ainda é complicado, é coisa muito nova, mas isso deu a possibilidade de que até então, para o estado de São Paulo, por exemplo, o ano letivo está praticamente garantido. Ou seja, está indo. Aí David colocou aqui um grande desafio, realmente, grande desafio mesmo, né? Então, assim, o Jonas colocou lá, abraço, Jonas. Então, veja, então criar isso é assim, temos duas coisas. Se não faz nada, perde totalmente o ano. Então, não vai ter conteúdo, não vai aprender conteúdo nenhum, também não vai ter o ano letivo. Ou seja, além de perder conteúdos, vai perder um ano. Né? Então, ou seja, você ia acabar o terceiro ano, por exemplo, agora, e nos seus planos do começo do ano, você tinha projetos, por exemplo, de concluir o ensino médio nesse ano, e o ano seguinte já entrar em uma faculdade, por exemplo. Não é possível. Então, se você não concluir o ensino médio esse ano, não vai ser possível. Ou seja, você teve um ano de prejuízo assim, imenso, né, de tempo. De Mas conteúdo também. Mas o que acontece? O conteúdo, a gente percebe que, infelizmente, nessa mudança toda, a gente percebe que existe também uma falta de compromisso também por parte de alguns alunos também. Né? Existe uma falta de compromisso também. Existe essa situação que não tem acesso? Existe. Existe situação que não tem acesso. Estou dizendo que está tranquilo, perfeito. Não está, é complicado, é complexo, sim. Alunos não têm acesso à internet. Toda essa realidade a gente sabe que existe. Trabalha em escola periferias também em escola particular também. Então nós temos essas duas vertentes. Mas das duas, a gente consegue perceber também um pouco de falta de compromisso com o conhecimento. Né? Então, qual é o meu objetivo de conhecimento? Se você pegar a ideia de outras pessoas, até pegando as ideias suas também, de algumas conversas que nós tivemos de forma informal até, questão da formação, como que era para adquirir a educação, para se formar, para estudar, muito complicado. Hoje, por exemplo, uma das escolas que eu trabalho, por exemplo, existe um empenho muito grande.
É um corpo docente assim muito interessante, me estou ouvindo aqui, mas pessoal muito bacana. E outras escolas também. Tem pessoa fazendo um esforço imenso para oferecer o melhor possível, dentro das limitações que são imensas. Né? Mas, por exemplo, não tem acesso à internet, mas todos os dias você ia à escola? Ia. Ok? Você ia à escola todos os dias. Agora você não está indo mais por conta dessa situação. Ok. Mas o ano letivo continua existindo. E aí? Qual é o seu compromisso? Você vai buscar? E uma das escolas, por exemplo, que eu trabalho, tem esse processo, várias, a questão de direção, do pessoal de forma geral, não estou rasgando seda para eles, mas assim, é um corpo docente bem interessante. E outras escolas também. Tiram cópia, prepara material, disponibiliza, vão buscar, levam, tem uma tal da busca ativa que é buscar alunos, então existe um empenho. Mas tem situações, alunos, Marcondes, que alguns estudantes, eles fogem das pessoas da escola. Está no nosso meio a responsabilidade que é dele. Então foge. Já teve situações que contaram, de repente, também, né? Você estuda na escola, não estudo. Mas você estuda. Então percebe isso também? Então, ou seja, existe essa situação da falta de internet? Sim, tem. Mas essa falta de buscar, ao menos de gerar sua nota por menos conhecimento que você consiga adquirir, essa possibilidade, as escolas, isso aí eu falo, do geralzão mesmo, que eu conheço bastante gente, várias escolas, esse esforço da escola para fazer isso, está tendo. Tá? Isso aí eu não nego, eu conheço então, pessoas, o esforço para oferecer tem. Você acredita, então, que nesse momento, fazer a retomada das aulas presenciais é colocar a carroça na frente dos bois? Eu diria que é um momento muito delicado para pensar nisso, porque assim, quais são as condições que tem? Nós pensamos, por exemplo, quando fala a questão de ficar em casa, isolamento, por exemplo, muitas pessoas, isso é bobeira, aí aqueles montes de notícias falsas, né, os fake news que apareciam, que os hospitais não estavam lotados, que o hospital... Mentira! Conhecer pessoas que trabalham está ruim, sim, Albino. Eu pergunto, escuta, você trabalha no hospital, está ruim. O negócio está ruim, está feio, está superlotado, sim, a coisa. Mas falaram que não, mas está ruim. Então, ou seja, nós tivemos essa fase toda. Então, se isso vem, se as pessoas são cometidas desse vírus muito forte, como que vai ser? Então, ou seja, vai ter uma retomada, vai ter regressão. Então, todo esse cuidado que teve para que não houvesse a superlotação do sistema de saúde de forma geral, pode acontecer. Pode acontecer. Então, ou seja, é o momento? Não sei. Não sei qual é o momento, mas acho que uma coisa é importante. Você, eu e as pessoas que nós estudamos, nós temos que seguir o quê? Seguir quem governa, eles que deditam a regra, a norma, ok. Mas, em primeiro momento, acho que por quem gosta e preza a educação, tem que pensar, esse cara estudou mais do que eu. Ele é um cientista, ele é da medicina. Eu não sou médico. Eu faço trabalhos terapêuticos, é outra questão, tem outra formação. Mas eu não tenho formação na área de saúde nesse formato. Se o cara da saúde diz, olha, não é momento, e é um cara sério, respeitado, não é momento. Eu vou fazer por quê? Então, ou seja, se eles que estudaram, que são especialistas nessa área, dizem que é cedo, então por que eu, que sou um qualquer, não me menosprezando, não é isso, vou dizer que é o momento? Como assim que? Eu sei o que é esse vírus? Não sei. Você vê que existe aí uma grande corrente de pessoas contra, né? Até mesmo contra a ciência, colocando que isso daí é um golpe político, isso aí quer derrubar o presidente da República, que o vírus não existia. Houve uma negação no começo, que esse vírus era uma invenção para tentar derrubar esse governo atual. Então, houve muito essa questão de... Vamos dizer assim, existe no nosso país atualmente o que duas vertentes, na verdade, né? Dois lados. Extremistas, por sinal, extremistas mesmo, né? Lado A e lado B. E uma briga que, assim, quando na verdade todo mundo sai perdendo. Porque o vírus existe, pessoas estão morrendo, estão sendo noticiados a todo momento, a doença está cada vez mais se espalhando, e a gente vê que, por mais que haja essa flexibilização em todas as cidades de São Paulo e do Brasil, muitas têm que regredir e voltar atrás, porque o vírus continua a se espalhar, porque tem pessoas que não têm consciência, e a gente tem que pensar nisso, como proteger as crianças, como essas crianças, além de protegidas, elas não ficarem expostas, de trazer a doença para casa, porque há pessoas idosas, doentes, crônicas,
que podem pegar esse vírus através das crianças. Pegando esse teu gancho aí, é interessante que assim, você colocou, por exemplo, a questão da criança levar para casa, mas isso também se volta, por exemplo, essa volta, sem ter essa liberação e autorização do sistema de saúde de forma geral, eu acho que dependendo dessas questões políticas, o aluno pode de repente trazer de casa e levar para a escola também. Porque, por exemplo, observando, muitos professores, que a gente sabe que muitos cursos de formação de professores fecharam, infelizmente. Se perguntar, eu tenho hoje quantos alunos eu tenho, nem tenho média quantos alunos eu tenho, são muitos alunos. E nesse decorrer do tempo todo que eu leciono, pouquíssimos. Olha, se eu te disser, Marcondes, que eu vou exagerar para ser otimista, que eu quero ser otimista mesmo, né? Se eu disser que 10 alunos meus disseram que queriam ser professores e iam ser professores, eu estou mentindo. E olha que já tem um bom tempo que eu leciono. Então não tem formação de professores. Isso leva a pensar o quê? Que a maioria dos professores que já existem, já estão na rede, são professores que estão se aposentando, são professores que muitas vezes têm alguns problemas de saúde, pessoas que não podem voltar à sala de aula, ou seja, nós vamos ter sala de aula com poucos professores, que a lei vai dizer que não pode, não precisa voltar por conta desse problema que ele já tem, porque já é grau de risco, coisa parecida, ou também, se voltar, corre-se o risco dessa criança que vem de casa, que é assintomática, trazer o problema para a sala de aula. Então eu tinha, de repente, vamos supor, 100 professores na minha escola, por exemplo. Desses 100, 30 ou 40 não vão. Quanto eu tenho? 60, por exemplo. Desses 60 é complicado, percebe? Contratar funcionários para suprir esses que não foram, não sei. Né, para substituir, não sei se vai ser feito isso. Agora, esses que vieram, se eles forem contaminados, como fica a situação? Né? E aí tem toda uma problemática que vai trazendo. Então, ou seja, pensar, tem que pensar direitinho, acho que o momento de pensar é usar mesmo a ciência e, claro, pensando bem essa questão. Políticos falaram, a gente tem que ver, se duas vertentes bem extremistas, tem que ver, tem esse pensamento extremista da direita e da esquerda. Eu tenho que procurar me posicionar de forma observando. Ele está com razão? Ela está com razão? Não sei. Tá, não sei? Eu não posso ficar sem, porque eu não sei, eu pego qualquer ideia. Não, eu tenho que pensar um pouco sobre elas. Eu tenho que pensar, e para eu pensar nesse momento, eu acho que para eu pensar nesse momento, o rumo que eu devo seguir é a ciência. Verdade. É isso. E eu fiquei preocupado assim, sabe, Albino, porque eu li a respeito, né, eu estava fazendo uma busca na internet sobre a situação das escolas, e eu li a respeito que falava que a Secretaria de Educação, ela pretende focar naqueles alunos que mais precisam. E esse foco que eles querem dar é fazer uma prova diagnóstica nesses alunos. Bom, aí eu parei para pensar, mas como eles vão saber quais são os alunos que mais precisam para fazer essa prova diagnóstica se eles não fizerem todo mundo? Sabe, esse é o meu questionamento. Como fazer uma prova diagnóstica só do que precisam? Eu não entendi. Assim, eu acho que nesse primeiro momento, Marcondes, eu acho que o que vai ser feito nesse primeiro momento, a princípio, vai ser assim. Por conta desse sistema que tem, o sistema de mídia, para ser feitos trabalhos por várias mídias sociais que estão sendo usadas para fazer as atividades, então tem alunos interagindo. E olha, eu falo assim, se quiser aprender, não vai ser a mesma coisa, né? Tem que se organizar, mas tem que ter aquela preocupação. Eu te falo o seguinte, olha, se houvesse aquele compromisso, claro, lembrando que tem toda uma problemática, que tem cada aluno em uma situação diferente, cada realidade é uma realidade, mas pegando, por exemplo, aquele aluno que tem possibilidades, né? Tem tempo livre à noite, por exemplo, no horário da aula, por exemplo, tem tempo livre naquele horário, tem acesso à internet, sim. Se esse aluno se comprometer, então eu tenho um horário de aula. Eu não estou indo à escola por conta dessa situação, mas eu tenho essa responsabilidade com o estudo, com o meu conhecimento, e estão, na medida do possível, estão se esforçando para oferecer para mim o mínimo que é possível nesse momento. Eu vou me preparar e vou assistir. Né? Então, ou seja, se eu me preparo, se eu faço isso, eu consigo aprender alguma coisa. Eu vou, ao menos, né, pegando alguma coisa. Só para pegar essa questão que você colocou, questão desse aluno que tem mais, que precisa mais, eu acho que o primeiro momento que se pensa, de repente, aquele aluno que não interagiu, que não participou desse processo, fazer alguma coisa ao menos, eu acho que esse que vai ser observado como aquele que precisa fazer esse tipo de atividade. Porque se ele não tem nota nenhuma,
como ficar. Comentário aí, Albino, falando assim, ó, Vai lá. tá muito louco Só isso. antes do comentário, só um pouquinho, Marcando. Antes com esse comentário, é bem interessante dizer para quem está escutando a gente aqui que em nenhum momento um é dono da verdade, a gente está conversando Não, com sobre certeza. isso. É um, Né? é um Eles estão debate, dizendo não. né? Né? É uma conversa, é uma ideia que nós temos que de repente é muito errada, porque não, de repente falta base para a gente fazer isso, falta informações mais concretas. Então é isso, não é verdade nenhuma, nem da Então, minha parte, nem da aí, ó, dele, com certeza. falando assim, Vai lá. tá muito louco isso. Como aprender fora da sala de aula? Tá muito louco isso, como aprender fora da sala de aula. Meu neto falou que está só copiando as matérias. É um comentário de alguém que está assistindo a nossa live aí. Sim, então mas essa é a questão muito interessante. Então, ou seja, mas isso, Marcos, teve um rapaz aí, um senhor bem conhecido aí, que não vem ao caso falar, mas falou que uma palavra maldita no sentido de mal pronunciada, né, no momento que não era tão maldita no sentido de mal falada, né, não como desgraçada, mas maldita mal falada, né, infeliz, na verdade, né? Foi infeliz, né, da colocação dele, depois se retratou, claro, né, todos sabem, mas não vem o caso falar o nome, porque cada questão é diferente. Mas falou que essa pandemia veio mostrar, e veio mostrar, então, ou seja, é um momento que mostra muitas coisas. Mostra, por exemplo, que até, não é raciocínio meu nem nada, mas o próprio Cortella falou outro dia, Marcelo Cortella falou outro dia lá a questão de que, e isso a gente escutava muito, às vezes é até desagradável escutar, mas você fala tanto querendo ser tal, os alunos sabem mais do que você. Eu falei, espera aí, né? Na minha área, por exemplo, com a idade que eu tenho, filosofia e sociologia, com a idade que eu tenho, é impossível que um aluno que tem, de repente, 17, 18 anos, saiba mais do que eu. É impossível. Ele pode saber mais do que eu, certas coisas, pode saber menos. Por exemplo, a área de tecnologia, me dá um banho, eu não sei nem o que fazer, o moleque sabe. Perfeito. Agora, na minha área, não. Na minha área, eu tenho formação nisso. Claro, eu tenho obrigação de saber mais que ele por causa da idade de formação, de forma geral. Mas isso é interessante, por exemplo, que isso mostra que eu sei mexer, sei tudo internet. Não sabe. Nós temos alunos que não sabem, de repente, mexer, entrar no centro no centro de formação que nós temos. Né? Tem alunos que não sabem entrar, mandar uma atividade que fez. Né? Então, ou seja, observar isso é interessante. Então, isso quer dizer o quê? Que esse momento mostra muito isso, que de repente esse compromisso com o conhecimento é coisa que há muito tempo está se perdendo, há muito tempo não está tendo. Né? Então, ou seja, qual é o compromisso com... E isso não é só dos alunos, isso são pais também, a gente mostra pais, por exemplo, que muitas vezes não se interessa se o filho aprende ou não, quer saber se foi aprovado ou não. E isso não são só pessoas leigas. Né? Nós temos no nosso grupo de docentes, por exemplo, nós temos professores, por exemplo, que têm filhos que estudam e com os alunos dos outros cobra, com o deles, se não fez, se foi nota vermelha, já não gosta. Se foi retido, não aceita. O filho do outro pode ser retido, o meu não pode. Então, ou seja, mas qual é o valor? Isso é muito comum, eu já presenciei muito. Sim. Então, qual é o valor que eu dou ao conhecimento? Né? Então, esses valores do conhecimento não tem. E aí a gente é retratado muito nesse momento. Por exemplo, só copia. Por que só copia? Porque só copiar basta. Não, não basta. Se tem o valor do conhecimento, e isso, gente, é uma coisa que é formação desde o começo, aquele processo de socialização, comecinho lá, sabe? Aprendendo, o conhecimento é importante para quê? Para ser melhor do que alguém? Não. Para você saber se defender, para você saber ser você, para você se construir. Então, isso vai se perdendo com o tempo. E aí, nesse momento, não tem interesse em buscar atividades. O que os professores estão fazendo? Professor me ajuda, professora me ajuda, como está sendo? E os pais também, muitas vezes, também porque, assim, não se preocupam, tinha que preocupar também. Se você observar, né, a maioria dos professores, né, tanto da rede pública como da rede particular, embora haja uma impressão de que não estão trabalhando, estão recebendo em casa, eles estão trabalhando muito. Porque agora estão se desdobrando para dessas aulas online, para gravar conteúdos, para mostrar para os alunos. E, assim, a maioria reclama de não ter o retorno dos alunos. Né? Eu conheço professores que estão nessa levada e estão reclamando, porque assim, eles fazem, mas quando vai ver quem está logado ou quem manda a atividade que eles enviaram, ou os pais que foram pegar na escola as atividades, porque eles também estão disponibilizando isso nas escolas. Né? Então, é muito complicado. Mas agora... pode falar, que é interessante, é interessante colocar isso aqui, Marcos, assim, que
eu realmente sou prova, a gente vê bastante isso sendo feito, olha, tem muito empenho. Então, quem disser que professores está trabalhando, então, e outra, os professores falam assim, mas professor é bom, nessa situação o professor está ganhando sem fazer nada. Primeiro, estamos trabalhando, estamos nos preparando, preocupando para tudo isso, e outra, o professor é um contratado para o Estado, ele é um funcionário do Estado, estaria à disposição e a serviço do Estado para oferecer o melhor serviço possível. Então, ou seja, se o Estado nesse momento diz que não é possível, não é possível. Aí outro dia fala assim, o colega até colocou assim, mas ser professor assim é bom ter tantas férias. Então, por que você não vai ser professor? Você é louco? Engraçado, né? Então, ou seja, quando fala, professor tem férias X, professor tem isso, tem aquilo. Vai ser professor? Não. Mas não é bom, por que você não vai ser? Mas É muito interessante isso, né? uma coisa ficou bem clara nessa pandemia, né? A importância do artista e do professor. Sim. Porque sim. Eu vi muitas mães falando, tanto na televisão, como até falando, assim, pessoalmente, eu já vi pessoas falando que agora sabe qual é o trabalho de um professor. Porque lidar com uma criança, alfabetizar uma criança, ajudar nas tarefas, ensinar essa criança, não é uma tarefa fácil e nem todos têm paciência. Ou seja, entra aquilo que você falou sobre a formação. Agora vamos entrar, Albino, numa parte mais polêmica da história da educação. Meu Deus. Para ver quais são os seus pensamentos sobre isso. Então, nós tivemos aí 3 para 4 ministros da educação, que até esse exato momento, né, não sei como está saindo esse novo ministro aí, porque ele está em meio a essa pandemia, então se esconde um pouco os seus feitos e seus não feitos, né? E o ministro, que foi o Ricardo Valles, ele ficou 3 meses na Secretaria de Educação. E ele foi muito polêmico, porque ele criou na Secretaria de Educação que ele pedia para as escolas públicas, principalmente, que fizessem as crianças cantar o hino nacional, em contingência, como se fossem soldados, né? E, ao mesmo tempo, os professores e a escola gravassem esse evento na escola para que eles disponibilizassem isso na página, acho, do Ministério, alguma coisa parecida na internet, né? O que você acha dessa atitude? Vamos lá. Por onde começamos? Esqueci. Tem mais? Além de cantar o hino nacional, ser gravado, filmado, também teria que fazer contingência e falar o logo do governo federal, da campanha, né, do presidente. Então, Marcos, a gente vive um momento assim muito preocupante, né? Um momento muito preocupante, um momento que as regras, normas e leis estabelecidas para o país, né, que é a própria Constituição que estabelece, tem coisas sendo totalmente ignoradas, né? Coisas são ignoradas totalmente. Um passado que tivemos também bem complicado também sendo ignorado. É como se assim documentos é um período bem estranho, onde parece que a história que é o que norteia, de certa forma, então eu tenho que ver o passado para quê? Esse passado tem que me ajudar para quê? Porque eu posso compreender o presente. E eu compreender esse presente, de repente, posso pensar um futuro diferente. Né? Ok. Mas a história também, o passado não interessa muito. Passou, deixa para lá. Não deixa para lá. Teve situações complicadas. Racismo, preconceito, a ditadura, tudo isso existiu. E ainda tem, de forma diferenciada, com outra roupagem, ainda existe. Ok. E temos o documento, dos documentos que regem o país, também deixa de lado. Então, ou seja, eu crio o que eu quero, eu faço o que eu quero, estipulo o que eu quero e peço para que faça as coisas do jeito que eu quero. Com base em quê? Com base no que eu quero. Mas assim, quando fica, então, a gente pensa, onde fica a democracia, onde fica a cidadania? Não, porque a cidadania sou eu, a democracia, eu. Então, eu estipulo, eu estabeleço, como fica isso então? E o que é muito interessante, e que preocupa muito, às vezes é muito triste, é ver pessoas tendo atitudes, não vou dizer, entrar no mérito desse senhor aí, tem as pessoas que é meio estranho pronunciar alguns nomes, até dar uma situação estranha. Falar, né? Tomar um chá, porque senão alimenta mais, então... chá melhora, né? Mas tem algumas situações um pouco indigestas que a gente tem que ver, e nós que somos da área de humanas, principalmente, é sofredor pra gente. É sofredor ver pessoas tendo atitudes assim totalmente irracional. E às vezes o que é complicado, que mais deixa assim, angustiado e triste mesmo, é ver
São pessoas que têm informação. travada. E o pior ainda que eu te falo, quando são pessoas que você conhece, que você respeita por todo o histórico que tem, pela formação acadêmica, pelo todo o conhecimento, você respeita. E vê a pessoa compactuando e apoiando situações estranhas desse nível. Né? Então, ou seja, eu quero fazer uma coisa e as pessoas têm que fazer o que eu quero. E os demais? Os demais não interessam. Simplesmente me fecho e sigo. Como que fica isso? Então, como podemos ter um país assim? Estranho, né? É complicado, Então, né? é um comportamento Também, bem estranho. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, bem chocado, bem estranho, e falaram que é normal, é tranquilo, deveria ser sim, porque no passado era assim, sim. Então, mas muitas coisas do passado que era feita de tal modo, é complicado. Albino, nós temos praticamente 10 minutos de live ainda, tá? Então, eu vou dar uma adiantada aqui, porque a gente mais alguns assuntos para fechar. Vamos lá. O papo está tão gostoso, passa tão rápido. Então, só queria fechar, Marcos, só que aparece aqui a ideia na tela aqui rapidinho, sobre essa questão de que o Neto, por exemplo, só escreve o conteúdo, reforço e jogo, né? Jogo. Cabe à pessoa que está vendo ele ou ela só escrevendo dizer, não foi para isso que o seu professor fez. Sim. Porque para escrever, ele já escreveu. Então você tem que responder. Então acho que cabe também, nesse momento, postura também. Eu acho que é o momento também, Marcondes, para as pessoas se posicionar, né? E aproveitar também para mostrar o valor do conhecimento. Então vejo o conhecimento, que eu sempre falo nas minhas aulas, por exemplo, quando eu falo de filosofia, por exemplo, eu falo que minhas aulas de filosofia não são importantes. Não acho que minhas aulas de filosofia importantes, mas a filosofia é importante. Percebe? Então, o processo filosófico, ele é importante. Então, estuda, o conhecimento é importante para você. Então, não só copie. O professor fez, faça. Então, ou seja, é usar, é ajudar também, porque às vezes o aluno só, o estudante só escreveu, porque só copiou. Porque acha que é só copiar. Mas cabe aquela pessoa que percebeu que ele só copiou, essa pessoa que percebeu que ele só copiou, está vendo que está errado. Então, diga para ela, está errado. Só copiar, está errado. Faça. E ajude dentro do possível. Vamos seguir? Vamos lá? Vamos lá. Já que você fechou aí o pensamento referente ao comentário do nosso Lino, né? Então, o seguinte, né? Continuando ainda com a Secretaria de Educação, né? Que tem sido muito polêmico e até mesmo, vamos colocar assim, indigesto para nós professores, né? Porque quando a gente espera que alguém assuma uma secretaria como esta, que venha aos interesses da educação, aos interesses dos alunos, ao interesse dos professores, aos interesses do Brasil, né? Porque sem educação não há um país desenvolvido, vamos colocar assim. O outro que foi muito polêmico, que eu vou tentar falar o nome dele, né? O Abraham Weintraub, eu acho que o nome dele, sobrenome, acho que é esse. Ele foi muito polêmico por várias vezes, porque ele declarou, né? Primeiro ele foi lá e atacou o Supremo Tribunal Federal, né, chamando todo mundo de vagabundo, e isso gerou uma grande confusão no meio político. E a outra coisa é que ele, em suas postagens nas redes sociais, foi detectado vários erros de português. E, então, uma das perguntas que se faziam, que a população fazia o tempo todo, é como é que pode um secretário de Educação não ter um filtro, né, para escrever sobre determinados assuntos e errar palavras básicas. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Essa coisa da formação que deveria ter o secretário de Educação? Vamos lá. Então, é muito complicado assim. Esse período, reforço ainda, é um período bem estranho, né? As pessoas que começam a fazer parte desse governo que está acontecendo aqui no país, é complicado, porque assim, eu percebo que você vai chamar alguém para te ajudar, por exemplo, pegando a parte da arte que a gente trabalha, por exemplo. Se você vai querer um personagem que seja mais dinâmico, tal, e você percebe que você tem uma pessoa, essa pessoa tem informação, já vi o trabalho dela, e questão de tempo, porque temos pouco tempo, por exemplo, o governo é 4 anos, eu tenho 4 anos só para resolver muitas coisas que de repente governos passados deixaram, ou se não deixaram, mas que eu posso colocar meu plano de governo em dia e tal, eu tenho que pegar por quê? Pessoas que eu sei que eu posso confiar, e pessoas que vão me dar o suporte naquele quesito, digamos assim.
Agora, como que eu vou chamar, por exemplo, a pessoa precisa fazer um espetáculo X, pegar o espetáculo como exemplo, né? Eu preciso fazer um espetáculo para amanhã. Coisa rápida, não tem muito tempo. Eu vou pegar o quê? Preciso de alguém para fazer a iluminação. Eu vou pegar a pessoa que não sabe, não conhece a mesa de iluminação? Posso pegar? Vai dar certo? Não, eu quero uma pessoa que saiba montar cenário rápido. A pessoa não sabe nem o que é cenário, quanto mais montar o cenário. Vai dar certo? Vai ser esse espetáculo? Difícil. Né? Então, ou seja, é um sistema de governo estranho que eu chamo pessoas que não têm formação naquela área. Se eu quero para a Secretaria de Educação, eu tenho que pegar quem? Alguém que manja da educação, alguém que é preocupado com a educação, alguém que tem um histórico na educação. Ok. Agora, se eu pego uma pessoa que não tem formação nenhuma. Né, Albino? A gente entra naquela história que fala que o governo federal está transformando os cargos, como da Secretaria de Educação, num grande cabide de emprego para seus aliados. É o que está se dizendo na mídia, né? Porque todos são nomeados, mas nem todos que são nomeados são qualificados a ocupar aquele cargo. Então, é por uma linha mais ou menos nesse sentido assim. Então, eu acho que é isso. Para chama a pessoa que tenha condições de, pelo menos, ter uma qualificação dentro. Nós tivemos, por exemplo, não sei se você vai falar desse rapaz depois, que esse senhor que entrou aí depois. Gente, como eu posso pegar uma pessoa que não tem, não sei se você vai falar sobre ele, uma pessoa que não que mente sobre diplomas, como que fica isso? Eu ia falar sobre ele, exatamente. Então deixa ele para depois. Decotelli, não é o nome dele? Então deixa ele para depois. Mas só pegar essa ideia pegar a ideia dos erros, por exemplo, lá, então, ou seja, tem que ter essa preocupação, tem que ler, reler, e claro, se eu sou, de repente, o ministro da Educação, secretário da Educação, por exemplo, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter do meu lado, eu não vou ter tempo de ler todos os documentos, mas tem que ter alguém que, ao menos, possa fazer essa revisão com mais calma, porque eu tenho muitos compromissos, sei que é muito corrido mesmo a vida de quem tem um cargo desse, não vai ter que ficar olhando papéis por papéis, mas eu tenho que ter alguém que vai ter mais tempo, vai ter tempo suficiente e exclusivamente para quê? Para ver essas questões, para que essas coisas absurdas não aconteçam. Havia-se uma esperança, porque assim, no final do túnel, porque pelo currículo que foi apresentado por ele, era um currículo extraordinário para a área. Qual? Você fala do senhor que veio depois? Isso. Sim. E eu acho que o nome dele é Decotelli, eu acho que é isso. Sim. Aí o que acontece? Ele seria uma luz no final do túnel nessa administração desastrosa até o momento. Aí, de repente, veio as inconsistências do currículo. Então, aí você vê assim, Marconi, quando você vai chamar uma pessoa, se você, por exemplo, imaginemos a parte da educação, você é diretor de uma escola, você vai contratar uma pessoa, o que você faz? Você olha o currículo dessa pessoa, né? E, assim, se você não tem qualificação para analisar um currículo, você deve ter na sua instituição educacional, né, qualificado a ponto de ver se realmente esse currículo é válido, verificar a validade, porque hoje em dia eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser doutor em um monte de coisa, posso, claro que posso fazer. Mas você sabe quem foi que derrubou o currículo dele? A imprensa. Sim, então é que eu te falo assim, então, ou seja, só fechar meu raciocínio nesse sentido. Então, ou seja, eu tenho que saber quem é, eu tenho que procurar ver os currículos. O novo ministro, né, que é o Milton Ribeiro, ele é um pastor presbiteriano, ele é reitor de uma faculdade, da Faculdade Presbiteriana, Universidade, na verdade, né, e apesar disso tudo, ele tem colocado na mídia que ele é a favor da punição para o aprendizado, né? Que a aprendizagem da criança tem que ser punitiva, né? Você concorda com isso? Isso é uma visão bacana para uma pessoa que está dentro da Secretaria de Educação? Isso não vai incentivar a violência? Então, acho que várias coisas vêm junto com isso, né, Marconi? Eu acho que a educação, tem pessoas que pensam, eu vejo tanto que são da escola privada. Só te cortando um pouquinho. Sabe qual é o nome dessa disciplina que ele quer colocar que ele já se expressou sobre isso? É vara da disciplina. Vara da disciplina. Então, eu acho que vara, palmatória, acho que é a mesma coisa, né? Deve andar juntos, né? Mudou o nome, né? Então, deu aí uma então, sei. Então, o que eu queria te falar...
Pois é. Eu queria te falar o seguinte, eu acho que é o seguinte, Marconi, eu acho que a educação, seja privada ou na área privada ou na rede pública, é vista como uma coisa, como uma forma, uma construção, um negócio que tem que ser feito, é um produto, é como se fosse um produto, e não é produto. Né? Então, quando recebe um estudante, por exemplo, existe o tempo para cada um aprender, existe o jeito de cada um aprender, e isso é o professor que organiza, o professor que vai vendo isso, né? É um processo, é uma coisa que acontece ali. Ninguém é igual a ninguém. Então, não posso, tem que ser de um jeito, porque senão vou punir, vou para essa medida desse senhor aí, pelo amor de Deus, né? Essa vara da disciplina. Então, ou seja, vou castigar, como castigar? Então, ou seja, uma coisa é você dar limites, quais são os limites, quais são as regras, quais são as normas, isso é uma situação. Outra coisa é esse tipo de punição nesse sentido. Então, não tem que punir. Eu acho que tem que dar, assim, você fez, mudou de série, vai mudar de série? Vai, não vai, não vai, porque não fez. Ou seja, dá liberdade também para que o professor possa construir esse processo, né? Que o processo de ensino-aprendizagem, acho que além de ensino-aprendizagem, só esses dois termos juntos, eu acho que falta muito pegar a ideia da convivência também. Acho que eu gosto mais, que a ideia de ensino, aprendizagem e convivência são coisas juntas, três coisas. O ensino e a aprendizagem vai acontecendo, mas é a convivência que vai proporcionando tudo isso, né? Então não é coisa punir, como punir, né? Com base em quê? Né? Quais são os elementos que eu dei, o que eu ofereci para que essa pessoa pudesse aprender no mesmo nível que os outros? Então não funciona tão assim. Então pensar a educação como um produto é estranho, né? E aí se o professor não consegue aprovar uma quantidade imensa de alunos, isso quer dizer que o trabalho dele não rendeu. Não funciona Exato. assim. Quer dizer, esse ano o aluno não aprendeu, mas o ano que vem, quantos e quantos alunos falam, nossa, professor, lembra do passado? Lembro, mas olha a mudança que teve esse ano. Pois é, existe um tempo. Agora, claro, outra coisa é deixar fazer o que quer o tempo todo, é outra questão. Aí é disciplina, aí é falta de compromisso, né? Acho que são coisas diferentes. Mas essa ideia desse rapaz aqui é bem estranha. Mas aí, para quem aceita a ditadura, a volta da ditadura, essas coisas é café com Esperamos queijo. que. Vale da disciplina, eu diria assim, acho que de repente vale da disciplina seria para os estudantes. Para os adultos, talvez pau de arara, né? É Para os verdade. Bom, furos, Albino, com relação a esses acontecimentos, você vê uma luz no fim do túnel? Há esperança? Qual é essa esperança? Como é que você visualiza o futuro daqui para frente? Principalmente na educação. uhum. Então, eu pego um pouco essa ideia desse texto, esse comentário que a Deide colocou aí, que algumas mães falaram que aprenderam bastante nesse período. Então, eu acho que esse período aqui, Marco, como falei, é o período de se reinventar, se reorganizar, e acho que isso é uma grande vantagem que nós temos. Então, ou seja, pessoas aprenderam, mas eu acho que primeiro tem que haver esse interesse pelo conhecimento. Né? Isso é parte geral. Vai valorizar o conhecimento, não valorizar uma disciplina em si, mas o conhecimento de forma geral. É conversar com o seu vizinho, conversar com o pai, conversar com o avô, isso é conhecer. E conhecer com base em coisas fundamentais, coisas importantes mesmo. Então, com base nisso, eu acho que a gente tem muitas possibilidades. Dizer que é negativo, tem só ver coisa negativa, não. Temos coisas muito interessantes acontecendo. Né? Pessoas querendo estudar, pessoas voltando a estudar, nós temos pessoas se organizando de forma geral, temos os professores, por exemplo, se organizando, se juntando, se unindo, as mídias sendo usadas em função da educação. Então, a coisa é clara. A educação não vai ser, o mundo não vai ser o mesmo, né? Depois disso não vai ser o mesmo, tudo vai ser diferente, a educação vai ter dinâmicas bem diferenciadas, claro que as mídias sociais vão ser muito usadas, a internet vai ser muito usada, isso é claro, não tem como fugir disso, então eu acho que tem muitas coisas boas acontecendo sim, essa pandemia vem, é terrível, é muito complicada, mas esperança tem que ter sim, eu acho que tem muitas coisas boas, de repente pra gente que está aqui, talvez nem tanto, mas pessoas que futuramente vão ver muitas coisas boas acontecendo também. Então tem esperança sim, tem que ter sempre, né? Agora tem que acreditar. Agora o conhecimento tem que ser a base de tudo, senão fica difícil. E aí começa valorizando o conhecimento. É isso. Eu vou ler o comentário da Márcia Regina, que ela diz que somos um conjunto e equipe, escola, professor e pais. Falando aí Isso. da importância desse apoio entre um e outro, né, para que a educação aconteça. E eu, desde já, eu te agradeço de coração por você ter aceito a conversar comigo sobre esse assunto. É uma honra para mim estar aqui debatendo esse assunto junto com você, aprendendo sempre mais com Oh, você,
muito obrigado. Que possamos se encontrar no próximo programa para a gente falar sobre arte, por exemplo, né? E filosofia, que é a sua área, que você tem Claro, vamos tentar, né? também, né? Vamos tentar. Grande abraço, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Marconi, eu que agradeço, foi muito gostoso trabalhar, falar sobre esse assunto, né? E claro, deixando bem claro que em nenhum momento, nem da tua parte, nem da minha parte, a gente tinha a intenção de fechar esse assunto, que é muito complexo, está tudo acontecendo aí, mas acho que é um bate-papo legal e vale a pena a gente conversar sobre. E claro, as pessoas estão aqui muito interessantes, Cissa, maravilhosa, Márcia, grande professora, né? A Deilda, professora excelente também, né? Então, Rosenda, eu desci muito legal. Então, muita gente boa, bacana. Então, gente, espero que a gente consiga se ver depois. Agradeço muito, Marcos. Qualquer coisa, a gente conversa em outros momentos também. Com Obrigado, a certeza. honra foi Um minha. grande abraço virtual agora, né? E que possamos Opa, nos encontrar pessoalmente para dar esse abraço quando tudo isso passar. Até logo. Sim, sim. Obrigado, tchau, um abraço, gente. Obrigado, um abraço.